Ei, Pantera. Epa, volte. Volta pra cá. O bicho tá lá. Pantera, olha pra câmera. Eita. Ó, pra esse cachorro não fugir, eu tenho que dar outro a dona, Viu? viu? Vai brincar com ela, Ele não tá lá fugindo. dentro. Ele não foge, não. Mas Ele vai tá brincar com correndo. ela lá, João. Eu não Alisa confio, ele não. aí. Eu não quero lá não. Você não gosta? Gosto, mas eu não quero agonia. Alisa ele. Eu vou tomar banho. Alisa ela, meu mano. Eita, já disse! É que ela fica querendo. Depois solte. Viu? Pode entrar. Vá pro seu destino.